Olá, estudante! Eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nós estamos conversando sobre a felicidade e hoje nós vamos falar sobre ela em relação à alteridade. Alteridade. Alter, outro. Então, quando a gente fala de alteridade, a gente está falando do outro, em relação ao outro, né? Nós somos seres sociais. Como diriam os gregos, somos zoopolíticos, animais políticos, animais sociais que vivem em sociedade, né? Nós buscamos nos agrupar, buscamos viver em sociedade, buscamos viver em tribos, né? Quem não se lembra daquele filme do Náufrago e o protagonista do filme, perdido numa ilha, acaba criando um outro para se relacionar com ele. Ele cria uma bola, o Wilson, muita gente conhece, com a marca de sangue na mão, e ele se relaciona com o Wilson, né? E uma das cenas mais emocionantes do filme é quando o Wilson se desprende da balsa e há ali aquela despedida, aquele rompimento do laço, o rompimento do vínculo. É doído, por quê? Porque nós somos seres políticos, somos seres que vivemos em grupo, somos seres sociais. Eu não dei spoiler desse filme, até porque esse filme já é bem antigo, certo? Se você não assistiu, está atrasado, é um filme bem bom, ainda dá tempo de assistir. Então nós somos seres sociais. A nossa felicidade passa pelo outro. Por quê? Porque nós vivemos em relação ao outro. Nós vivemos em relação ao outro, ao outro, ao outro e aos outros, né? Por isso que tem pessoas que imaginam que uma vida individualista gerará uma felicidade. Isso é uma ilusão. Por quê? Porque o individualismo só gera felicidade se não existissem outras pessoas no mundo. Mas existem outras pessoas no mundo e a nossa vida é uma vida feita de relação. Por isso que a nossa felicidade depende do outro, passa pelo outro, passa por esse relacionamento do outro. E é por isso que nós precisamos aprender a lidar com o outro, aprender a nos relacionarmos com o outro para que nós sejamos mais felizes. Porque o relacionamento com o outro, quando nós não sabemos como esse relacionamento funciona, pode nos gerar tristeza, pode nos gerar incômodo e isso vai nos afastando da felicidade. Beleza? Um aspecto importante que nós precisamos entender nesse relacionamento do eu com o outro, né? E quando eu estou falando, gente, presta bem atenção, quando eu falo do relacionamento do eu e do outro, estou falando do relacionamento de duas pessoas ou de mais pessoas, né? Uma ou mais pessoas, certo? Então, um eu e um outro. Uma coisa que nós precisamos entender nesse relacionamento do eu e do outro é que o outro é o outro. É uma frase meio óbvia, só que poucas pessoas colocam em prática. E nós precisamos entender isso daqui. O outro é o outro. Nós não podemos forçar o outro para que ele seja um eu. Muitas pessoas sofrem porque projetam nas outras pessoas a própria imagem, a imagem de si nas outras pessoas. E querem que as outras pessoas gostem das coisas que ele gosta, coma as coisas que ele come, assiste os filmes que ele assiste, converse as mesmas conversas que ele converse, e a vida não é assim. A vida é feita de pessoas diferentes. Nós somos seres humanos e a diferença faz parte da nossa natureza. Nós somos diferentes uns dos outros. Somos iguais, claro, na nossa humanidade, na nossa natureza humana, somos iguais enquanto sujeitos de direito e ao mesmo tempo somos diferentes. Diferentes fisicamente, diferentes psicologicamente, diferentes emocionalmente, diferentes de opiniões e assim por diante. Somos diferentes. Por isso que nós precisamos aprender a lidar com essa diferença, porque senão a nossa vida será uma vida de frustração, uma vida de tristeza, uma vida de problema, porque a gente não aprendeu a lidar com isso. Muitos relacionamentos amorosos, por exemplo, os namorados se frustram porque querem que as namoradas tenham os mesmos gostos que eles. Assistam os mesmos filmes, frequentem os mesmos lugares, mas nem sempre é assim. A esposa se frustra porque o marido não é como ela.
Às vezes porque o marido não entende, nossa, mas isso é óbvio, ele deveria pensar, não deveria pensar porque a cabeça dele é diferente da sua. Nós precisamos entender que somos seres diferentes. Quando nós falamos da felicidade na dimensão da alteridade, um dos aspectos importantes é esse reconhecimento da diferença, o reconhecimento de que o outro é o outro. Agora, quando a gente vive a nossa vida não forçando o outro para que ele seja um eu, mas entendendo o outro do jeito que ele é e buscando aceitar essas diferenças, a gente vive muito bem, certo? Quando a gente fala de dimensão da alteridade em relação da felicidade também, a ajuda para o outro, né? O estender a mão, aí entra solidariedade, voluntariado, né? Tudo isso passa pela alteridade. Quantas pessoas que trabalham fazendo trabalho voluntário e são perguntadas por que fazem isso e elas dizem que é porque elas se sentem bem, porque elas se sentem felizes fazendo isso, né? Um exemplo é Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, onde um repórter viu ela cuidando das feridas dos moradores de rua lá da Índia e um repórter disse para ela assim, olha, Madre Teresa, nem por $1 milhão eu faria isso que a senhora faz. E aí ela disse, nem eu. Porque não é por dinheiro, né? Quando a gente ajuda o outro, é questão de felicidade, fazer o outro feliz, me sentir feliz vendo o outro feliz, me sentir realizado vendo o outro realizado. Parece que isso está meio fora de moda na humanidade. Parece que a gente fica triste quando o outro está bem, quando o outro está tendo sucesso. O outro tira nota 10, eu fico chateado porque o outro tirou nota 10 e eu tirei nota 8. Pô, mas se eu tirei nota 8 é porque eu devia ter estudado mais, né? Ou porque o professor resolveu fazer prova com consulta. Pô, professor, mas eu estudei. Sim, mas você vai ser prejudicado só porque eu vou fazer prova com consulta? Não, mas tem gente que não estudou. Olha, você não está sendo prejudicado, né? É aquela história do evangelho. Acaso quereis mandar no meu dinheiro lá dos trabalhadores da última hora, né? O combinado é esse, né? Então assim, essa dimensão da alteridade, de pensar no outro, de viver em relação ao outro, parece que está fora de moda. Só que nós precisamos entender que a nossa felicidade passa pelo outro, certo? Então, entender que o outro é o outro, entender que a diferença faz parte da humanidade e aprender a aceitar as diferenças. E quando eu falo de aceitar as diferenças, na humanidade, gente, é muita coisa, tá? A gente está falando de diferenças étnicas, certo? Pessoas que têm culturas diferentes, religiões diferentes, escutam músicas diferentes, torcem para times diferentes e assim por diante, acreditam em deuses diferentes ou não acreditam em deuses, assim, isso faz parte da nossa humanidade. A diferença é um aspecto completamente humano. Se nós não aprendemos a lidar com a diferença, se nós buscamos uma uniformidade na humanidade, a gente vai acabar se frustrando, porque os seres humanos são diferentes e precisam encontrar a felicidade nessa diferença, na aceitação do outro, na ajuda do outro, nessa vivência da dimensão da alteridade. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se não é inscrito no canal, já se inscreve. Você não perde nada, não paga nada, você só me ajuda se inscrevendo no canal. Beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!